Olá, meus alunos, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então hoje eu pretendo dar uma arrematada no assunto do Windows, tá bem? A gente instalou o Windows, vimos que a instalação do Windows ela não é uma instalação difícil. Ó, que foto bonita. Acredito que todos vocês já fizeram na casa de vocês. O problema é se eu coloquei senha aqui. Acho que coloquei 1, 2, 3, 4. Então no primeiro acesso ele dá a tela de boas-vindas. Eu pedi para vocês fazer uma mudança na tela de fundo e teve gente que falou assim, ó, como eu não tenho uma licença ainda, não deixa eu mudar a tela de fundo. Aí não tem problema, é só mandar um print da tela com o conta Microsoft, cancelar, pronto, não tem problema, basta vocês mandarem o Windows instalado, tá louco de bom. O que vocês precisam fazer depois que o Windows está instalado é instalar os drivers, certo? E aplicativos que as pessoas gostam de usar, né? Então a gente pode usar o Edge aqui para a gente abrir na internet, né, navegar na internet e instalar os aplicativos que o pessoal gosta de usar, né? Geralmente o pessoal não fica sem um compactador, como por exemplo o WinRAR, né? Vamos acessar o Edge aqui. Máquina virtual é sempre bem mais lenta, né? Confirmar. Vamos lá, maquininha. Bem, então, geralmente o pessoal instala o WinRAR, o pessoal também instala um editor de texto. Agora não. O pessoal instala normalmente aquele editor de texto, não, um pacote Office, né? O pessoal normalmente instala um pacote Office, instala o WinRAR, o pessoal instala um navegador, o pessoal gosta muito do Google Chrome, mas o Firefox é muito bom, o Opera é muito bom também, tá? O Google Chrome tem um problema, ele consome muita memória RAM. Então, o Google Chrome, se a máquina não tiver muita memória RAM, talvez seja uma ideia melhor você usar o Firefox para navegar, embora o usuário doméstico goste mais do Google Chrome, talvez não seja a melhor opção. Meu Edge não abriu até agora. Agora abriu. Tá, então, o Firefox também é muito bom. Vou pesquisar aqui o WinRAR de uma vez. Tá? O Firefox também é muito bom e ele não consome tanta memória RAM quanto o Google Chrome. O Chrome o pessoal gosta mais, né? Os usuários domésticos gostam mais. Mas ele é beberrão de memória, né? Então, dependendo da máquina, talvez seja uma ideia melhor usar o Chrome. Aí vocês sabem instalar aplicativos, né? Eu vou instalar o WinRAR só aqui para a gente não passar em branco, né? Mas é uma coisa comum. Então aqui vocês podem comprar o WinRAR, né? Então em casos, por exemplo, de empresas multinacionais e que tem matriz em países onde o WinRAR tem contrato de fiscalização, o pessoal não gosta de instalar o WinRAR, outras empresas o pessoal não gosta simplesmente, tá? Mas o pessoal aqui no Brasil até faz piada, né? Diz, outro dia eu vi uma piada assim, eu vou beber tanto nessa festa que eu vou até comprar uma licença do WinRAR. Que maldade, né? Não é assim que funciona, né? Mas eu vou explicar como é que funciona esse negócio da pirataria, tá? Então, geralmente essas corporações de software, elas fazem um contrato com o escritório de advocacia, tá? Agree.
E esse escritório fica responsável por fiscalizar a pirataria dentro daquele país, e a multa que eles cobrarem, eles ficam com um percentual, talvez, sei lá quanto, 50%. Então, essas empresas, elas... O que está acontecendo aqui? Clique Room, clique Yes. Ah, tá fazendo download aqui, ó. Tá. Então, essas empresas, elas passam a sair pelo Brasil fiscalizando, né? Então, por exemplo, eu conheci uma empresa que tinha a Microsoft e tinha a Adobe. Então, o que eles fazem? Eles abrem denúncias, eles fazem denúncias de empresas, ó, tal empresa está usando Windows pirata. E aí o juiz determina, né, uma fiscalização naquela empresa, eles chamam um perito, o perito vai lá junto com esqueci como é que é o nome do oficial de justiça, lembrei. Vai junto com o oficial de justiça da empresa, e o perito vai lá, tira o código, o CDK lá do Windows, do Office, todos os produtos Microsoft que tiver, e nesse caso essa empresa também os produtos da Adobe, né, que nem se tivesse o Adobe Reader, essas coisas, eles também tiravam o Adobe Reader é gratuito, né, o Adobe é o gerador de PDF, né, ele tirava o CDK, né, e aí a empresa ia ser processada e ia pagar multa. A multa é muito alta, tá? Uma das multas mais altas que tem. Então, quem não quer se arriscar, é melhor pagar a licença de uma vez e poder ficar livre. No caso do Inhar, nunca teve, que eu me lembro, nunca teve empresa no Brasil que fizeram um acordo com o Inhar para fiscalizar o uso do WinRAR, até porque tem outras opções gratuitas, né? Tem Brasip, tem um monte de outros, que aí a pessoa, se começasse a bater fiscalização, o pessoal simplesmente ia ia simplesmente deixar de usar, né? Então é muito incomum você ter problemas por usar o WinRAR sem pagar licença. Mas empresas, por exemplo, a Volkswagen tem a matriz na Alemanha, né? Na Alemanha tem fiscalização do WinRAR. Então eles não vão deixar que use o WinRAR em nenhuma fábrica deles no mundo. Eles vão querer que pague, tá? Adobe também, né? Vamos supor, tenha qual mais que o pessoal usa pirata aí? O Adobe, né? Empresas americanas, empresas por aí não vão arriscar, né? Bom, eu fiz o download do WinRAR, agora eu vou entrar aqui clicar aqui na pastinha Downloads, criatura. E aqui vai estar o instalador do WinRAR. Então eu clico nele, confirmo, install, e eu tenho o direito de instalar o WinRAR na minha máquina por 40 dias. Vocês viram lá na telinha dele, né? Depois eu estarei usando uma versão pirata, mas não faz mal. Eu vou instalar agora porque é apenas para demonstrar para vocês, e é um ótimo compactador e descompactador de arquivos. Está instalado. A partir de agora, quando eu quiser compactar uma pastinha, o WinRAR vai estar ali, tá? E assim é com todos os outros programas, tá? O leitor de PDF, todo mundo gosta do Adobe Reader, o Office, o pessoal gosta muito do Office da Microsoft, embora eu possa instalar o OpenOffice, né? Então vocês têm que instalar os programinhas que os usuários querem no Windows que você acabou de formatar. Por quê? Porque o usuário, quando pede para formatar, instala de novo para mim aí, ele não é técnico, então ele fala a coisa de maneira muito resumida. Mas o que ele quer de fato é que você formate a máquina, que você instale o Windows, que você... Não, vamos começar de novo. Ele quer que você faça um backup do que ele tem, formate a máquina, instale o Windows, instale os aplicativos, instale os drivers e restaure o backup dos arquivos dele. É isso que o usuário quer quando ele fala para formatar a máquina, né? Isso já foi uma coisa que deu assim, um bom dinheiro. Eu lembro que eu cobrava meio salário mínimo para formatar a máquina. Hoje em dia, meio salário mínimo seria o quê? R$500. Ninguém cobra isso aí para
formatar a máquina hoje em dia, né? Mas já teve essa época que isso aconteceu, tá? Então, mesmo assim, talvez seja o carro-chefe de muitas dessas lojas de informática, etc e tal, né? Formatar a máquina, tá? Você ganhar uma graninha quando você quer ir, de repente vai ter uma baladinha para vocês irem e tal, né? Bom, depois que você instalou o Windows, você pode começar ou instalando os aplicativos que o usuário quer usar, ou instalando os drivers dos equipamentos que o usuário tem. Bem, que equipamentos precisam de driver? Todos os equipamentos que não seja a memória RAM e o processador precisam de driver. Ah, professor, que exagero! Eu nunca instalei driver, sei lá, de teclado, por exemplo. Você nunca instalou driver de teclado porque o teclado básico, esse teclado comumzinho, já vem com driver. Agora, quem já instalou um teclado multimídia para alguém teve que instalar o driver. Ah, mouse não vai driver, professor? Vai. O driver básico do mouse, assim como do teclado, já vem com o DVD do Windows. Vem na ISO do Windows. Então você não precisa instalar o driver para o mousezinho básico de 3 botões. Agora, quem já teve que instalar o mouse gamer ou o mouse daqueles especiais lá para o pessoal que trabalha com CAD, aí teve que instalar o driver, porque o mouse é um pouco diferente, né? Então, o que acontece é que algumas coisas básicas, o Windows já tem os drivers dentro dele. Então, a placa de vídeo, muitas vezes, ele tem um padrãozinho VGA. Às vezes, a placa de vídeo que ele instalou não é... o driver que ele instalou para a placa de vídeo que você está usando não é otimizado a placa de vídeo, não está tirando todo o proveito da placa de vídeo que você tem, mas já é o suficiente para você enxergar os ícones, para você começar a trabalhar, né? Então, todas as coisas que você vai instalar, você tem que instalar o driver. Isso inclui impressora, inclui a placa de som, principalmente placa de vídeo. Placa de som, quase nunca o driver dá certo, tá? Então, é comum você instalar o Windows e o som não funcionar. Bom, e como é que eu faço para funcionar? Eu posso seguir por vários caminhos. Um deles é eu ir no site do fabricante de cada um dos dispositivos do seu equipamento e baixar o driver. Então, eu tenho o notebook da HP, eu vou lá, Google, certo? E vamos lá, tá super lento. Aí vou lá na HP, né, o site da HP, notebook, drivers. Aí vou lá no modelo do meu notebook e baixo o driver de todas as coisas que tem para aquele notebook, né? Então vamos assim, só fazer por exemplo, HP notebook. Um exemplo, tá? Aí aqui é loja, né? Não faz mal, aqui deve ter um lugar para chegar nos drivers. Então vamos fazer assim, ó, HP Notebook Driver. Volta. Quando fica lento, você até perde a linha do raciocínio. Ah, Jesus, o que eu fiz? HP Notebook Driver. Enter. Então, ó, suporte HP. Aí eu venho aqui, né? E vou escolher. Vamos lá. Ó, ele não apenas entrou como aqui. Então eu vou colocar a identificação do equipamento e que deve ter um adesivo ao redor ali, e ele vai, ó, deixe o HP detectar o seu notebook. O Dell também tem isso, outros têm. Ele vai detectar qual é o seu notebook, vai abrir uma lista de drivers para você baixar e você instala cada um deles, assim como você instalou o WinRAR ali, tá? Bom, uma outra maneira, talvez você veja bastante isso em lojas de informática, é o pessoal usar o Driver Easy. Vamos ver se eu tenho a tela do Driver Easy aberta aqui, ó. O Driver Easy é um software
que você instala, que ele detecta todos os drivers do seu computador, todo o hardware do seu computador, e tem lá dentro dele um banco de dados de drivers para você baixar os drivers e instalar no seu computador. O Driver Easy ele é pago, tá? Então tem a versão free, que ele só vai detectar e vai baixar, mas não vai instalar, e vai baixar um por vez, é cheio de dificuldades, e tem o pago, tá? Que você paga, e aí o Driver Easy você instala ele, e ele baixa todos os drivers, instala de uma vez para você. É tão rápido quanto, sei lá, instalar o WinRAR lá. Avançar, yes, eu concordo, e instale todos os drivers e tchau. Bom, o que acontece que tem gente que baixa a versão trial, que é a versão de demonstração, e aí vai lá no BitTorrent, sei lá onde, e baixa um crack. E aí o que é o crack? É um programinha feito para que ele funcione como se fosse a versão paga, só que é sem você pagar. Isso é pirataria, tá? Então quem quiser fazer isso, não diga que fui eu que recomendei, apenas saiba que é pirataria, tá bem? Então a pessoa instala o Driver Easy e o Driver Easy instala os drivers rapidinho. Acho que a maioria dessas lojas aí e tal, que instalam o Windows sem licença ali, lojinhas pequenas, pelos cantinhos ali, talvez uma grande parte, não diria a maioria, uma grande parte, use o Driver Easy pirata, tá? Baixa o Driver Easy trial, baixa o crack lá do BitTorrent, sei lá da onde, e aí quando formata a máquina da pessoa, a primeira coisa que fazem é plugar um pendrive lá. O pendrive já tem o WinRAR, já tem o Office pirata, já tem o Adobe Reader pirata, já tem o CorelDRAW pirata, já tem o Photoshop pirata, e tem o Driver Easy pirata que o cara instala lá e baixa todos os drivers rapidinho. O Driver Easy, eu já usei a versão paga dele, o Driver Easy ele acelera muito o trabalho de formatação. Então, porque instalar os drivers é meio demoradinho. Você tá lá, por exemplo, peguei um notebook meu que é da HP. Entrar no site da HP, baixa um driver, baixa o outro, baixa o outro, baixa o outro. Aí instala o primeiro, daí instala o segundo, daí instala o terceiro. Velho, e você fica ali, perde lá uma hora. Ao passo que, como hoje em dia cobram muito pouco para formatar a máquina, aí, R$70, R$100, você tem que formatar muita máquina, você tem que formatar ali 7, 8 por dia para poder manter o teu comércio. Então você vai lá, ó, clica no Driver Easy, enquanto o Driver Easy baixa numa máquina, já vai clicando na outra, e assim por diante, para poder ganhar desempenho, tá? Então isso é uma coisa assim a se observar, tá bem? Vou voltar para a máquina virtual. Então vamos fazer de conta que a gente aqui não tinha, agora não tinha o Driver Easy, mas a gente pegou o código do notebook no verso dele, veio aqui e mandou deixar HP detectar os produtos, detectou tudo, baixou, instalou, né? E tá tudo funcionando. Lembrem de nunca deixar o cliente levar o notebook embora sem vocês testar o som. Tanto o fone de ouvido, quanto a caixinha de som, quanto o microfone, isso vocês têm que testar, tá? Porque ainda mais agora que esse negócio lá de aula online e reunião pelo Meet, velho, se não tiver som, o cara nunca mais aparece na tua loja pra falar com vocês, e dificilmente o driver de som é instalado na hora que você instala o Windows, tá? Bom, uma coisa interessante é que você pode, ou aliás, você deve fazer, é se preocupar com o vírus, instalar um antivírus, ou no mínimo instalar as atualizações do Windows, tá? Então o Windows ele sofre atualizações, e as atualizações precisam ser instaladas, porque você baixou ali o ISO do Windows e vai instalar agora, da semana que vem vai instalar para outra, e outra semana, passou um mês, passou 2, passou 3, aquele Windows não está mais atualizado, tá? E aí, qual que é a importância de atualizar o Windows? Eu vou explicar para vocês como é que as pessoas criam os vírus. Normalmente, toda quinta-feira, a Microsoft lança atualizações de erros, chamam de atualizações críticas.
Atualizações críticas são falhas que eles encontraram no Windows, entre elas falhas de segurança. Tá? Então dá para hackear o Windows assim, ou dá para dá para prejudicar o funcionamento do Windows assado, etc e tal. Toda quinta-feira normalmente eles lançam essas atualizações. Bom, você no usuário normal, geralmente você deixa programado aqui para ele baixar as atualizações e pronto, né? Se você tiver uma empresa grande lá com, sei lá, 100, 200 notebooks, computadores, desktop na empresa, talvez isso coma muita internet tua, tá? Então você pode fazer o seguinte, você pode colocar no teu servidor um Windows Server, um servidor de atualizações do Windows, lá no Windows Server tem essas opções lá, e programar, configurar aqui o teu Windows local pelo Active Directory para baixar as atualizações lá naquele servidor, tá? Então você economiza muito a internet. Cada vez isso faz menos sentido, porque hoje em dia o pessoal está deixando a internet anda muito rápida, né? Então não está mais fazendo muito efeito, a atualização do Windows não está prejudicando a internet, né? Quando você tinha lá 5, 6 mega e 200 computadores atualizando o Windows, você ficava lá quinta-feira de manhã, ninguém trabalhava na empresa, né? Hoje em dia que você tem link ali de 300 mega, 400 mega aí disponível para a empresa muito fácil, aí isso não é mais tão impactante, né? Mas de qualquer maneira dá para fazer isso ainda. Então o que o cara que vai fazer um vírus faz? Chega na quinta-feira, ele baixa as atualizações manualmente, como se fosse colocar no servidor do Windows Server, e aí ele abre a atualização e verifica o que ela está alterando no Windows. Com base naquilo que ele verificou naquela atualização, ele cria o vírus. Tá? Então, uma maneira de você evitar bastante os vírus é você manter teu Windows sempre atualizado. Tá? Dificilmente, né? Porque o vírus não vai pegar quem atualizou. Mas quem tem o Windows pirata lá, ou quem tem internet lenta, que colocou para não atualizar o Windows, o vírus vai pegar. Então, manter o Windows atualizado, essas coisas, né? É importante, pelo menos lá, quando vão fazer essas ISO para instalar pendrive de instalação, eu aconselho assim, a cada 3 meses, mais ou menos, baixar de novo a ISO e fazer de novo o teu pendrive de instalação. Professor, nós não vimos como é que faz o pendrive de instalação. Vocês lembram que eu falei para vocês criarem um pendrive de instalação usando o Rufus, ó. A página do Rufus é rufus.ie, tá? E aqui você baixa, faz o download do Rufus 3.13 e ele vai pegar a ISO do teu Windows e vai criar um pendrive de instalação. Professor, outro dia eu vi um Windows onde a pessoa já tinha colocado dentro dele o próprio CDK lá, o código lá da Microsoft para instalar o Windows. Eu não precisava digitar isso aí. E quando acabava de instalar, já estava instalado o WinRAR, já estava com a tela de fundo da empresa, já estava com o Firefox, já tinha uma série de coisas. Como é que eu faço uma ISO personalizada? Você faz a ISO personalizada aqui pelo NT Little, tá? Que em inglês é NT, como é que fala isso aqui em inglês? Vamos ver. Tradutor. Em inglês britânico é NT Little, mas o americano deve ser NT Little. NT Little. Aumentar o volume. Fala, moça do Google. NT-Lite. NT-Lite. Em inglês americano, NT-Lite. Tá? E em português? NT-Lite. NT-Lite. Tá? Então, NT-Lite. NT-Lite. Esse mesmo. Você baixa isso aqui, aí ele vai abrir a tua ISO, tá? Vai abrir para um monte de opções aqui, desde de mudanças no registro do Windows, inserir o CDK já, colocar o drivers, colocar ou tirar drivers que você não acha que não vai ocupar. Dificilmente alguém tira alguma coisa. Você pode colocar algum aplicativo para instalar junto com o Windows, pode colocar tela de fundo, pode configurar coisas. Isso aqui, você montando uma ISO assim, com esse NT Lite, e depois você
grava no pendrive com o Rufus e você tem lá um instalador personalizado para vocês, certo? Muito bem. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando a pessoa pede para formatar a máquina para vocês, eu disse que na verdade ela quer que faça backup e restaure o backup do seu computador, além de instalar os drivers e aplicativos. Então, aqui, as pastas que nós normalmente vemos aqui, área de trabalho, documentos, músicas, downloads, imagens, vídeos. Essas pastas aqui, na verdade, são uma subpasta de usuários. Vamos lá. Então, aqui, ó, o Windows ele é composto assim, ó, área de trabalho. Este computador diz colocar o C. Foi. Arquivos de programas. São aqui dentro do arquivo de programas ficam os programas que você instalou, que são 64 bits, tá? Então aqui olha o WinRAR que eu acabei de instalar, tá aqui. Se você instalar algum programa 32 bits, você terá arquivo de programa x86, tá? Aí você tem a pasta do Windows. Aqui nós temos o perfil, logs de perfil, né, que fica logado que você fez, a pasta do Windows. Aqui então tudo que faz o Windows funcionar está aqui dentro, certo? E eu tenho a pasta usuários, certo? Então cada usuário que eu criar no meu Windows vai criar uma pastinha nova aqui dentro. Então o aluno, que é o usuário que eu criei durante a instalação com vocês, já tem sua pastinha aqui. Dentro de aluno, sim, eu tenho hora de trabalho, contatos, documentos, downloads, imagens, músicas, não sei o que, tá? Então, quando vocês forem formatar para um cliente, vocês devem perguntar o seguinte: tá, o que vocês têm na pasta downloads? Vocês querem que eu faça backup também? Porque, às vezes, o cara ali, tipo, baixou lá um boleto para pagar, fez o download do boleto para pagar, mas aquilo já passou, já pagou o boleto. E ele não apagou aqui de dentro, está aqui enchendo o HD. Então você pergunta na pasta downloads: você tem, quer que eu faça backup ou posso apagar tudo downloads? Aí normalmente o usuário vai te responder que pode apagar. Então você vai vir aqui e vai fazer backup de tudo isso aqui, menos a pasta downloads, se ele disse que não. Ou então tudo incluindo a pasta downloads, né? Ó, seleciona tudo isso aqui. Opa! Eu estava com o dedo apertado no Shift e não no Ctrl. Ctrl, segurando o Ctrl apertado, ó, vou seleciono tudo. Isso aqui. E aí eu copiar, aí salvo no HD externo ou alguma coisa. Se o cara pediu para salvar downloads, também salva downloads, tá? E aí depois que você formatou, você vai lá, pega teu HD externo, espeta aqui, baixa de volta tudo isso aqui pro usuário, tá? Uma grande exceção é quando eu tenho lá um aplicativo da empresa. Aí vocês devem tomar um cuidado redobrado. Ah, olha, aqui o cara tem lá uma sorveteria ou um mercadinho, sei lá o que ele tem ali, uma vendinha, e aqui dentro eu tenho o sistema de controle dele, o médico tem o sistema de controle dos seus clientes, né? Tem aqui como é que chama? O prontuário do médico, né? Nesses casos, vocês não... Atenção! Nesses casos, vocês não formatem a máquina sem ligar para o fornecedor do programa. Ó, veio aqui o médico, pediu formatar a máquina. Eu quero que salve ali meus dados que eu tenho ali, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês que vocês têm que salvar, né? Talvez apagar a pasta downloads e copiar a pasta usuários inteira. Vocês que verem como é que vai fazer. E quero que salvem o meu programa ali de atendimento dos clientes. Vocês não formatem a máquina sem ligar para o fornecedor do software. Então vocês vão entrar lá no software, ó, consultório easy, ou sei lá como que é o nome do programa, consultório mais, ou consultório aqui, parará.
vai lá, ajuda sobre, vai ter lá o telefone do fornecedor do software. Vocês vão ligar lá e dizer, quero falar com o suporte. Aí o suporte vai te atender, você vai dizer, olha, estou aqui com o cliente de vocês, doutor fulano de tal, e o número da licença é esse aqui, eu preciso formatar a máquina dele, que está muito lenta. O que eu tenho que fazer? Eles vão te dizer o que você tem que fazer para fazer o backup. Ah, olha, então você vai lá, vai pedir para o médico o pendrive de controle que nós temos, aí você vai tirar a licença para o pendrive de controle, porque tem muito software que tem hard lock, ou seja, você tem lá um pendrive que se liga, ele baixa a licença da máquina, tá? E se estiver formatado, você tem que jogar a licença de volta para o pendrive, e aí a máquina para de funcionar, e só vai funcionar de novo se você fizer esse procedimento, né? Então eles vão te dizer o que você tem que fazer, ó. Quer formatar essa máquina? Tu vai fazer assim, 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 assim. Claro, meus amigos, que aí vocês vão olhar comercialmente o que é interessante para vocês. Olha, eu fechei um contrato com esse cara, vou dar suporte na clínica inteira, vou receber por mês. Você não vai cobrar nada mais para ele para fazer isso, porque já está dentro do pacote. Ah, não, esse aqui é um cliente ocasional, etc e tal. É claro que você não pode cobrar dele lá os mesmos, sei lá quanto estão cobrando hoje em dia, 70, 80, 100 reais ali, cobram para formatar a máquina lá da tua madrinha, que é só usa para navegar na internet. Claro que você vai ter que cobrar, nesse caso, se é um cliente ocasional, ou a despesa a mais que você vai ter, o tempo a mais que você vai ter para você salvar esse software comercial do cliente. Isso é importante. Não façam cagada nesse ponto aí. Tá bem? Ok. E como tema de casa e última atividade do ano, eu quero que vocês instalem no Windows de vocês o programa de imposto de renda da Receita Federal. Então vocês vão lá em colocar imposto de renda pessoa física, Receita Federal. Vão lá instalar esse aplicativo. Vão colocar lá um imposto de renda, vão inventar um fake ali, não precisa transmitir, né? Vão inventar um ali de vocês mesmo, algum CPF de alguém ali, um fake. Aí vocês vão descobrir como é que faz o backup do imposto de renda e vão colocar um passo a passo para mim no Google Classroom, tá? Esse é o tema escolar de vocês, tá? Então, é a última atividade, a última nota, e aí acabou. Então, vamos lá, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que para fazer um pendrive eu uso o Rufus, nós vimos que para personalizar um DVD eu uso o NT Little, vocês viram que eu posso usar o Driver Easy para baixar todos os drivers que precisa, vocês viram que precisa fazer backup do que os usuários têm antes disso, que um backup do usuário convencional é a pasta usuários lá, talvez menos o download. Vocês viram que para fazer o backup de um computador comercial, vocês têm que tomar cuidado para não travar o sistema, o cara não perder os dados dos clientes dele, que vocês devem ligar para o fornecedor deve te mandar instruções para vocês, gravem o que o cara está falando ou peçam para mandar por e-mail, porque esses caras ali chegam na hora H, dizem que não foi bem assim, e foi, vocês precisam ter o negócio para comprovar o que está acontecendo, tá? Então eu, assim, não trabalho mais com isso. Quando eu trabalhava, veio lá um médico lá, eu atendia uma quantidade interessante de médicos, né? Formatava máquina, né? Então, depois que eu peguei 2 ou 3, eu já sabia o que era cada empresa. Tem essa empresa de software de consultório que é assim, o outro assado, só usam esses 3 aqui na cidade, tá? Mas assim, quando é um software novo, um software que você não sabe, vocês têm que pedir como é que faz o backup, tem que certificar, ter um documento que se der merda, vocês podem dizer a culpa do fornecedor, ele vai ter que vir aqui resolver, tá? Que mais que nós vimos? Que o programa da Receita Federal será diferente de todos e esse eu vou pedir para vocês instalarem em casa, tá bem? Então, acabando essa atividade, acabou a aula, acabou tudo e vocês receberão a última nota. O pessoal que não teve nota da parte lá de container,
tá? E que me entregou o trabalho, eu vou lançar agora, quando eu for corrigir os trabalhos do Windows, eu vou abrir lá o Siga, já vou lançar as notas juntas. Teve umas 2 ou 3 pessoas de cada turma que me ligaram. Ah, Wagner, mas agora eu já entreguei. Por que você não lança a nota aí? Ah, você está entregando tanta coisa, velho, que eu estou fazendo por turma. Ó. Quando eu pego lá a turma tal, eu corrijo tudo e lanço tudo. Agora, quando eu pegar outra turma, eu lanço tudo da outra turma, né? Então aqui, quando vocês entregarem o trabalho do Windows, eu vou lançar todas as notas de vocês no sistema e acabou, tá? Então, um abraço para vocês, tchau, tchau.